Quem decide o que é a loucura? No primeiro capítulo de O Alienista, de Machado de Assis, a chegada de um médico ilustre muda o destino da cidade e transforma Itaguaí num laboratório da loucura humana. No vídeo de hoje, eu vou analisar o início do livro O Alienista, do Machado de Assis. Mais especificamente, o primeiro capítulo de como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. Se você nunca leu esse livro e tem curiosidade de conhecer, eu li para você e te convido a entrar dentro do livro comigo. Eu vou compartilhar como foi a minha leitura desse capítulo, os trechos principais que eu destaquei e as referências que eu encontrei. Para contextualizar, O Alienista, do Machado de Assis, foi originalmente publicado como folhetim no jornal A Estação, entre 15 de outubro de 1881 e 15 de março de 1882. Posteriormente, todos esses capítulos foram reunidos no livro Papéis Avulsos, de outubro de 1882. Eu estou usando a edição da editora Príncipes. Essa edição tem um complemento de leitura com alguns dados sobre o autor e contexto de publicação e também questões comentadas para o vestibular. Ela traz ao final 10 questões comentadas e essa edição é de 2019. O livro tem ao todo 13 capítulos. Então é um texto relativamente curto, né? Alguns costumam classificar ele como um conto e outros como novela. Eu diria que ele fica entre esses dois gêneros. Vamos então ao primeiro parágrafo do livro, que começa assim. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que, em tempos remotos, vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra, e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e em Pádua. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo el rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A vila de Itaguaí aqui é uma referência real. Hoje, cidade, faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Antigamente, fazia parte do Caminho do Ouro dos viajantes de São Paulo e Rio de Janeiro. O interessante é que essa referência a Itaguaí também aparece em outro livro do autor, que é o Dom Casmurro. A família do Bentinho tinha uma fazenda em Itaguaí. Ele nasceu lá. E é lá também que eles conhecem o agregado José Dias. Outra coisa que eu achei interessante pesquisar nesse trecho foi sobre as crônicas da Vila Itaguaí. Como eram as crônicas no século XIX e qual a importância delas para aquela sociedade. As crônicas eram textos curtos publicados no jornal, no espaço chamado de folhetim. E esse espaço ficava no rodapé do jornal. Era uma espécie de descanso das notícias pesadas publicadas no espaço principal. Então, em geral, eram textos mais curtos e mais leves para o leitor. Nesses folhetins eram publicados capítulos de romance, inclusive muitos romances clássicos que a gente conhece, foram originalmente publicados em folhetim. E nesse espaço, eles também publicavam esses chamados textos de variedades, que eram as crônicas. Naquele contexto, textos curtos comentando o cotidiano das pessoas da província. Eu descobri que muitos escritores que nós conhecemos eram cronistas e eles faziam séries de publicações, ou publicações em séries. Como exemplo, a série Balas de Estalo, que o Machado de Assis ajudou a publicar. Eles também usavam pseudônimos ou criavam personagens que eram os narradores dessas crônicas. Quando o assunto daquela crônica se esgotava, cabia ao escritor procurar outro assunto que fosse agradável para os leitores. No primeiro capítulo, Simão Bacamarte já nos é apresentado como um homem muito importante. O maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas, no plural. E aí lá fui eu pesquisar também por que a expressão das Espanhas. Então eu descobri que no século XVIII e XIX era comum esse termo, né, das Espanhas, porque a Espanha era vista como um conjunto de reinos e territórios. Era uma monarquia envolvendo vários reinos, como por exemplo o reino de Castela, Aragão, Navarra, Toledo, entre outros.
Mas a primeira fala do Simão Bacamarte no livro é uma afirmação que ele faz para ninguém menos do que o rei. A ciência, disse ele à sua majestade, é o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Ou seja, Bacamarte é descrito como um homem totalmente desprovido de interesses outros que não fossem a ciência. Por isso que ele não tinha interesse em trabalhar na universidade e nem sequer trabalhar para sua monarquia. A ciência é somente a ciência. Mas ele se casa aos 40 anos, com uma mulher de 25, viúva. Obviamente, não é um casamento por amor. Eu diria, inclusive, que é apenas uma escolha biológica e científica, porque chama a atenção a descrição que o narrador faz da Dona Evarista. Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava, assim, apta para dar-lhes filhos robustos, sãos e inteligentes. Por esse trecho, a gente pode inclusive deduzir que provavelmente ele examinou como médico a noiva antes de se casar. Até porque, sendo ele um cientista, ele não poderia vir a se casar com uma mulher que não estivesse pronta, apta, saudável e disponível a lhe dar filhos. Mas, no fundo, ele agradecia a Deus por essa mulher não ser uma mulher bonita, para que isso não atrapalhasse os seus interesses pela ciência. Mas, com o passar do tempo, os filhos não vieram, eles não conseguem ter filhos e Dona Evarista não foi capaz de lhe dar filhos nem saudáveis e nem mofinos, conforme descrito no livro. Ele chega a fazer um estudo profundo sobre isso, relendo todos os escritores árabes que ele tinha trazido para Itaguaí. E no livro, tudo é muito exagerado, e ele chega também a consultar as universidades italianas e alemãs e a prescrever um regime alimentício para a esposa, só que nada disso adianta. E então é atribuído a ela e somente a ela, como o próprio livro diz, a total extinção da dinastia dos Bacamartes. Destaque aqui para a ironia da palavra dinastia. Mas eu fiquei pensando, mas por que não ele? Será que o problema deles não poderem ter filhos não era exatamente ele? Sendo ele um homem de tanta ciência, será que ele não pensou que o problema pudesse ser ele? Será que ele não cogitou essa hipótese científica? Ou será que no fundo ele realmente não queria ter filhos? Até porque imagina ter filhos que pudessem lhe tirar o tempo e o interesse pela ciência. É também nessa época que ele começa a se interessar profundamente pelo estudo do recanto psíquico e o exame das patologias cerebrais. E ele vê nisso uma grande oportunidade, até então pouco explorada aqui na colônia. Algo que poderia lhe trazer muitas glórias, segundo o termo exato usado no texto. Muitas glórias e louros imacercíveis para a ciência lusitana e brasileira. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila e um dos seus amigos e comensais. Mas em Itaguaí ninguém se preocupava muito com a saúde dos dementes. E eu achei interessante no texto que o narrador, a partir desse ponto, passa a fazer a distinção entre dois tipos de loucos. Os loucos furiosos, que eram trancados em casa, e os loucos mansos, que andavam soltos pela rua. Porque já que eram mansos, não atrapalhavam a vida de ninguém. E Bacamarte, com o prestígio que tinha, começa então com a ideia de reunir todos esses loucos dentro de uma mesma casa. Proposta que ele defendeu na Câmara para a governança com muita eloquência. A administração local, vendo nisso uma oportunidade, aprovou a criação da casa. E os vereadores aproveitaram e votaram também um novo imposto, destinado a subsidiar o tratamento, o alojamento e o mantimento dos doidos pobres, porque a gente tem sempre que pensar também nos doidos pobres. E aqui Machado traz uma prática da época. A matéria do imposto não foi fácil achá-la. Tudo estava tributado em Itaguaí. Depois de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de 2 penachos nos cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos de um coche mortuário pagaria 2 tostões à Câmara, repetindo-se tantas vezes esta quantia quantas fossem as horas decorridas entre a do falecimento e a da última bênção da sepultura. Na época, havia essa prática de que os cavalos que puxavam o carro fúnebre eram adornados com plumas.
ou penachos, como o texto diz, geralmente pretas, presas à cabeça e ao arreio do animal. Nas cidades do Império, como o Rio de Janeiro, essa era uma prática comum, porque representava o luxo e o prestígio social da família, inclusive na hora da morte. Fim, temos a descrição da Casa dos Loucos, a mais bela casa de Itaguaí. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. Tinha 50 janelas por um lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. E ficamos nós pensando: qual é, então, o simbolismo da cor verde dessas janelas? Ao fim desse capítulo, já é possível ver que Bacamarte tem um gosto especial pela cultura árabe. Um fato engraçado é que ele usa, inclusive, uma tática para gravar uma frase do Corão na fachada da casa de Orates. Olha isso. Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé declara veneráveis os doidos pela consideração de que Alá lhes tira o juízo, para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontispício da casa, mas, como tinha medo ao vigário e, por tabela, ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII, merecendo com essa fraude, aliás, pia, que o padre Lopes lhe contasse ao almoço a vida daquele pontífice eminente. Benedito III, na verdade, foi um papa da Igreja Católica do século IX. Esse trecho é uma das muitas ironias de Machado de Assis no livro. Bom, espero que você tenha gostado de analisar o primeiro capítulo desse livro comigo. Se você quiser que eu continue a leitura comentada desse livro, escreve Casa Verde nos comentários. Até a próxima!